Olá pessoal, então dando sequência às nossas aulas, hoje vamos falar então sobre esquemas e resumos. Os objetivos da aula são como criar esquemas de parágrafos e de textos e produzir resumos de parágrafos e de textos escritos na língua inglesa a partir de esquemas elaborados por você. Então essa aula é uma continuação da aula passada, onde nós vamos ver a importância então dos esquemas para facilitar a, o entendimento do texto e a realização de resumo. Bom, lembrando então da estrutura do parágrafo, nós temos uma ideia principal, que pode estar dentro do texto, ser um tópico frasal, uma frase síntese, que é seguida por ideias secundárias, que por sua vez são seguidas por sentenças auxiliares. Então, o primeiro passo na hora de estruturar o parágrafo é remover, retirar então essas informações. Então, por exemplo, vamos para a primeira atividade dessa aula. Crie um esquema enumerativo para o parágrafo abaixo com base no modelo de estrutura de parágrafos visto anteriormente. A internet é uma rede, de um sistema interconectado. Ela liga as pessoas via computadores e linhas telefônicas na web, através de redes na web, e compartilha softwares, permitindo aos usuários de uma área estar em contato com outros usuários em qualquer lugar na rede. Entre os serviços disponíveis na internet estão Telnet, Usenet, arquivos e e-mails eletrônicos. A internet ela foi desenvolvida a partir de um sistema de computador construído no Pentágono em 1969 e ela veio para o Brasil em dezembro de 1994. Então, o primeiro passo é a gente numerar as frases. Qual que é a ideia principal aqui? Então, esse texto ele tem a ideia principal seguida então de ideias secundárias. Então, a ideia principal é a internet. Então, o autor faz uma definição da internet, a função, quais são os serviços, a origem e o uso no Brasil. Então, esse esquema ele facilita na hora de você fazer então um resumo desse. Então, a elaboração de resumos está ligada às estratégias necessárias para estabelecer o tema de um texto para gerar ou identificar sua ideia principal e seus detalhes secundários. É importante determinar o tema, a ideia principal e secundária no processo de construção de sentido de textos escritos e como consequência na elaboração de resumos. O ato de ler, analisar e traçar em poucas linhas o que de fato é essencial e mais importante no texto é a definição de resumo. Caso o leitor, ao término de uma leitura síntese, ele sinta-se incapaz então de produzir um resumo, torna-se claro que não houve compreensão do texto por parte dele. E aqui fica visível, mais uma vez, a necessidade e a importância da participação ativa do leitor no processo de construção de sentido de textos escritos. Em alguns parágrafos, podemos identificar na sua estrutura a presença da conclusão, que geralmente faz parte de textos que se caracterizam como descritivos, narrativos, comparativos, argumentativos, entre outros. Dessa forma, a divisão básica de um texto ela começa com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vamos identificar esses itens no texto. Então, a introdução. Cientistas têm aprendido a aumentar o sentido da visão em diferentes caminhos. Na frente da nossa fina pupila dos olhos, você coloca, então, no Monte Palomar, um grande monóculo de 200 polegadas em diâmetro, o que permite aumentar mais de 200 vezes, 2.000 vezes, a profundezas do espaço. Ou você olha através de um pequeno par de lentes arrumadas através de
de um microscópio dentro de uma gota de água ou sangue, e ela é aumentada, né, cerca de 2.000 vezes o diâmetro de criaturas vivas que estão lá, muitos das quais, né, são inimigos perigosos para o homem. Ou se você quer ver distante, né, saber o que está acontecendo longe da Terra, você usa, né, as previamente conhecidas ondas eletromagnéticas para carrear imagens de TV, o qual elas criam através da luz, né, a luz que passa por finos cristais, né, numa tela com elétrons no vácuo. Ou ela podem, né, trazer o que acontece longe, né, muito longe, né, através de filmes coloridos, arrumando então átomos, organizando átomos de prata e moléculas que absorvem luz para forçar a onda de luz passar por um padrão, né, que transmite a realidade, um padrão da realidade original. Ou se você quer ver dentro do centro de uma peça de metal ou no pulmão, né, de uma criança doente, então eles enviam informação, né, através de uma onda penetrante, né, que na forma de raio-x, né, que converte então em preto as imagens pelas quais, né, elas, né, na forma na tela ou na fotografia. Assim, quase todo tipo de radiação eletromagnética ainda descoberta até então descoberta, tem sido usado para estender o nosso sentido, né, de visão e de alguma forma, né? Então, nós temos a introdução, né, que ele fala das diferentes possibilidades para ampliar nossa capacidade, né, de visão, e aí ele dá vários exemplos e, por fim, ele faz uma conclusão. Então, aqui é o telescópio lá no Monte Palomar, na Califórnia. Então, se a gente for indicar a introdução, desenvolvimento e conclusão, né, então a introdução se refere-se ao tópico frasal, né? Os cientistas têm aprendido, né, diferentes caminhos para suplementar, para aumentar, né, o nosso sentido de visão. O desenvolvimento é composto de todas as sentenças de apoio e a conclusão é a última frase. Assim, quase todo tipo de radiação eletromagnética, né, já descoberta, tem sido usada para estender, para ampliar, né, o nosso sentido, né, de visão em algum, né, caso. Bom, vamos ver esse outro texto. Minha cidade é famosa por uma série de atrativos naturais. Primeiro, ela é notada, né, pelo seu rio Wheaton, o qual é muito amplo, né, muito largo e bonito. Né, nas laterais, né, do rio, o qual tem 175 pés de largura, há muitas árvores, né, o qual elas têm braços longos, né, caules longos, folhas longas e que se movem de maneira graciosa com o vento. No outono, as folhas caem das árvores e cobrem, né, então, a beirada do rio, parecendo uma neve dourada. Também no outro lado da cidade tem a colina Hilton, o qual ela é muito íngreme. Né, você pode escalá-la através de degraus que não são perigosos, né, porque eles são formados de rochas firmes, né, de ambos os lados, né, que podem ser usados como degraus. Não há árvore lá em cima e você pode ver claramente, né, o céu e muitas milhas de distância. A terceira, né, atração turística é uma grande árvore antiga. Essa árvore ela tem
né, 200 pés, né, de altura e provavelmente cerca de 600 anos de idade. Essas três, né, atrações turísticas são realmente adoráveis e fazem da minha cidade natal um local famoso, né? Então nós temos um texto aqui que ele está dividido em 10. Então, se tivesse que criar dois esquemas, o primeiro deve ser através da enumeração das sentenças e o segundo através das palavras principais, né, de cada frase. Indica a introdução, desenvolvimento e conclusão, produz o resumo do parágrafo. Então, se eu tivesse que fazer um esquema, então eu tenho a frase, né, principal, no qual eu falo que a minha cidade é famosa devido às suas atrações turísticas. E aí eu tenho três atrações turísticas, que é o rio, a colina e a árvore antiga. E eu detalho, né, por que o rio é bonito, né, o que ele tem de atrativo, né, por que essa colina ela é atrativa também, e por fim, por que essa árvore, né, ela é bonita. E no final, né, eu faço a conclusão do texto. Né? Então, minha cidade é famosa devido a três atrações turísticas, que é o rio, a colina e uma árvore muito antiga. O rio, porque ele é muito largo e tem árvores, né, na sua beirada, e as folhas caem no outono, ficam parecendo então, né, uma neve dourada. A colina, porque ela é muito íngreme, mas ela permite a escalada, né, porque ela tem rochas firmes que podem ser usadas como degraus. E lá em cima você consegue ver o céu e muitas milhas de distância. E você tem uma árvore muito antiga, muito alta e muito antiga, né, que também é uma atração. Então essas três, né, essas três características aqui, essas três atrações turísticas, elas fazem da minha cidade um local famoso. Então, se eu tivesse que marcar aqui, né, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão aqui aparece em verde. E se eu tivesse que fazer um resumo, agora fica fácil, né? Então, minha cidade, ela tem, né, o Ito River, né, um rio, qual que é muito largo, né, e tem muitas árvores, né, nas suas laterais. No outono as folhas caem e cobrem então as beiradas do rio, como parecendo uma neve dourada. Ela tem uma colina que é muito íngreme, mas é possível fazer a escalada porque ela possui rochas firmes, né, que podem ser usadas como degraus. Lá em cima você claramente pode ver o céu e muitas milhas de distância. Outra atração é uma grande árvore antiga que tem mais de 200 pés de altura e 600 anos de idade. Essas três, né, atrações fazem da minha cidade um local famoso. Então, na produção do esquema de um texto, devemos levar em consideração as ideias principais de cada parágrafo e, posteriormente, as ideias de apoio, pois o resumo é a exposição concisa das ideias principais do texto. Assim, primeiro seleciono as ideias principais de cada parágrafo e suas respectivas ideias de apoio, para então, a partir dessa seleção, iniciar a construção do esquema e, posteriormente, produzir o resumo. Então, vamos ver outro texto. Esse texto é bastante longo. Então, a antropologia ela é dividida em 4 sub-áreas, né, que emergiram, né, que surgiram durante o século XX. Antropologia física, arqueologia, antropologia linguística e antropologia cultural. A antropologia física, ela objetiva, né, através da biologia humana, né, através do tempo, objetiva estudar, então, né, se dedicar à biologia humana através do tempo e do espaço. Ela é dividida em 2 áreas, a paleontologia, que estuda, então, evidências fósseis, né, dos primatas, incluindo o homem, né, da evolução dos primatas, incluindo o homem, e a neontologia, que compara a biologia com os primatas vivos, incluindo o nível, né, populacional e genético, né, as formas do corpo, e se estende, né, para o comportamento, né, se estende para o qual o comportamento é biologicamente programado. A arqueologia ela é um passado sistemático, né, e formada, né, de uma análise sistemática, né, de restos físicos que foram deixados, né, pelos seres humanos, incluindo, né,
tanto esqueletos, seus esqueletos, como restos culturais. Tanto as civilizações clássicas como grupos pré-históricos ou ancestrais pré-humanos são investigados. A antropologia linguística, né, é o estudo da linguagem através do tempo e do espaço. A história linguística tenta traçar, né, a árvore, né, da evolução linguística e reconstruir, né, as formas ancestrais de linguagem. A linguística comparativa ou estrutural tenta descrever, né, formalmente os elementos básicos da linguagem e as regras pelas quais eles são adornados dentro da fala inteligível. A antropologia cultural inclui muitas diferentes perspectivas e está especializada em subdisciplinas, mas é concentrada primariamente em descrever as formas de organização social e os sistemas culturais de grupos humanos. Essa técnica usa a etnografia, né, que é a descrição dos sistemas sociais e culturais de um grupo particular, enquanto a etnologia é a comparação de tais descrições com o propósito de generalizar sobre a natureza de todos os grupos. Então, se eu tivesse que fazer um esquema, né, com os principais, né, temas, né, então eu falo, né, da forma como a antropologia moderna ela está dividida em 4 áreas principais e eu descrevo cada uma dessas áreas, algumas com, né, detalhamento. Então, os principais subcampos da antropologia no século XX, né, então antropologia física, arqueologia, antropologia linguística e antropologia cultural. A antropologia física trata da biologia humana no tempo e no espaço, e as áreas são a neonatologia e a paleontologia. A arqueologia é a reconstrução sistemática e análise de restos físicos. Investiga civilizações clássicas e grupos pré-históricos. A linguística estuda a linguagem no tempo e no espaço, né, e os ramos são a linguística histórica e a linguística comparativa. E a antropologia cultural descreve as formas de organização social e de sistemas culturais de grupos humanos. Usa as técnicas como a etnografia e a etnologia. Se eu tivesse que fazer um resumo desse texto, né, então esse texto nos informa sobre os principais subcampos da antropologia criados no século XX. O primeiro é a antropologia física, que trata da biologia humana no tempo e no espaço. Está dividida em 2 áreas, neonatologia e paleontologia. O segundo é a arqueologia, que se preocupa com a recuperação sistemática e com a análise de restos físicos, investigando as civilizações clássicas e grupos pré-históricos. O próximo é a linguística, que estuda a linguagem no tempo e no espaço, tendo como ramos a linguística histórica e comparativa. Por fim, temos a antropologia cultural, que descreve a forma de organização social e de sistemas culturais de grupos humanos, temos como usos técnicos, né, a etnografia e a etnologia. Então, através da história humana, né, o universo, aqui temos outro texto, né? Então, através da história humana, o universo físico tem frequentemente apresentado perigos para os exploradores. Por exemplo, quando os humanos primitivos deixavam as suas tribos, né, as suas vilas para procurar comida e alimentos, os riscos de morte ou de se machucar estavam relacionados a animais perigosos. Depois, quando as pessoas saíram para o oceano em busca de novas terras, né, muitos morreram em tempestades terríveis. Similarmente, né, o oceano do espaço, né, do espaço aberto, tem muitos perigos e também, né, desafios únicos para os exploradores. Um dos desafios que são únicos no espaço é o fato de que o espaço é um vácuo. Então, é um risco por várias razões. Primeiro, no vácuo não há atmosfera, então não há pressão atmosférica. Sem pressão do ar, né, o corpo humano não tem oxigênio para se sustentar. Depois, né, muitos minutos sem oxigênio, né, uma pessoa perde a consciência e eventualmente morre. Também no vácuo, a pessoa, né, o sangue da pessoa começa, né, gradualmente a ferver. Finalmente, sem atmosfera, os raios do Sol podem causar, né, provocar uma radiação. Outra dificuldade que é única, né, do espaço aberto é a presença de meteoros e micrometeoros. Essas são peças de rochas, né, em metal
foram deixadas, né, desde a formação do sistema solar. Muitos desses objetos viajam a uma velocidade muito alta, né? Sobre a Terra há um escudo de ar no qual as pessoas se sentem protegidas pelo impacto de meteoros. Entretanto, no espaço, as pessoas e espaçonaves são vulneráveis à colisão com meteoros. Isso é verdade que a chance de um meteoro impactar, é relativamente pequena. Mas mesmo pequenos micrometeoros, né, quando acontecem, né, podem colidir com uma espaçonave e causar sérios danos. O terceiro desafio do espaço envolve como o ambiente do espaço, né, por si só, como é o ambiente do espaço. De fato, ele é muito difícil, né, para você achar, né, água que sustente a vida na Terra. Por exemplo, no planeta Mercúrio, o mais próximo do Sol, ele é tão quente que não tem água, né? Então, para você visitar, você teria que levar a água da Terra para visitar Mercúrio. Uma situação similar existe no planeta Vênus, segundo, né, depois do Sol. O planeta é tão quente e não tem água lá, né? Similarmente, né, o quarto planeta, que é Marte, ele é tão gelado e seco, né, que embora ele tenha água congelada nos polos norte e sul do planeta. Como mencionado anterior, né, o ambiente natural terrestre ele tem frequentemente apresentado risco, né, perigos para os exploradores. Animais perigosos, vastos oceanos e tempestades violentas apresentaram risco para humanos. Entretanto, a nova fronteira, né, para o espaço aberto, né, o qual, né, contém o vácuo, meteoros, a falta de água, apresenta desafios únicos para as pessoas que desejam explorar. Então, faça uma leitura apenas da introdução desse texto e identifique na sua conclusão, ou seja, o seu tópico frasal, a ideia que norteará todo o texto. Indique o tipo de apresentação de ideia principal desse texto e a ordenação de parágrafo que esse texto traz. Construa um esquema representativo e reproduza o resumo do texto. Então, né, se a gente pegar, né, o primeiro parágrafo, né, a ideia principal, né, está aqui, né. Então, similarmente, né, os oceanos, né, o espaço aberto, ele tem muitos desafios, né, mas que são únicos para os exploradores. O tipo de apresentação de ideia, comentário de um fato e a ordenação de parágrafo do tipo enumeração de ideias, né, porque o autor vai enumerando os diferentes perigos que tem para os exploradores. Então, se eu fosse fazer um esquema aqui, né, então eu ia falar, né, dos perigos relacionados, né, ao espaço, né, então, para explorar, né, o universo, então, inicialmente, né, as tribos, né, elas iam atrás de comida, né, e água e se confrontavam com os animais perigosos. No oceano, né, em busca de novas terras, tinha o problema da tempestade. E no espaço, né, você tem uma série de problemas que estão relacionados, né, à questão do vácuo, a presença de meteoros e a dificuldade de ter água, né? Então, todos esses fatores combinados, né, eles trazem, né, um risco para o ser humano e, né, o espaço, né, a exploração do espaço por si só, ela traz novos riscos, né, e desafios para as pessoas que desejam explorá-la. Se fosse fazer um resumo, né, então há vários perigos, né, e desafios únicos para os exploradores do universo físico, né? O primeiro, né, está relacionado então às tribos que tinham que deixar, né, as suas vilas para procurar alimento, né, e água e encontravam animais perigosos. Depois, né, as viagens, né, através do oceano para buscar novas terras se deparavam então com tempestades terríveis. Atualmente, né, no espaço aberto há muitos desafios. O primeiro é o vácuo, né, não há atmosfera nem pressão, né, não há oxigênio para você se manter, você perde a consciência e pode morrer. O sangue começa a ferver,
e o Sol causa, né, as radiações solares, né, os raios solares causam radiação venenosa. O segundo é a presença de meteoros e micrometeoros que viajam a uma velocidade muito alta e podem então danificar a espaçonave. O terceiro é a dificuldade de encontrar, né, água para manter a vida na Terra, assim como na Terra, né. O planeta Mercúrio e Vênus, eles são próximos do Sol e são muito quentes e não tem água. Do outro lado, Marte, que é tão gelado e seco, embora ele tenha água, ela está congelada nos polos do planeta. Então são vários desafios para os exploradores, né, desde o universo físico, incluindo então animais perigosos, vastos oceanos e tempestades violentas, que trazem risco para o ser humano, assim como, né, a nova fronteira do espaço aberto, né, com seu vácuo, meteoros e a falta de água, apresenta desafios únicos para as pessoas que desejam explorar. Bom, vamos ver esse outro texto. Em algum estágio, né, quando se passaram talvez 2 milhões de anos como nômades, caçando animais e, né, procurando plantas, né, para se alimentar, certos grupos, né, trocaram esse caminho, né, em relação aos seus ancestrais para começar, né, para ter uma vida e começar a cultivar alimentos e viver em um só lugar. Até recentemente, a ideia geral, né, é que o primeiro local no qual isso ocorreu foi no Crescente Fértil, o qual inclui, né, partes da Líbia, Síria e Iraque, entre 8.000 a 11.000 anos atrás. Esse foi um desenvolvimento, né, esse desenvolvimento teve um tremendo significado, né, tem um tremendo significado e muitos especialistas consideram que ele foi crucial, né, para o desenvolvimento da civilização moderna. O número de razões tem surgido para explicar, né, a troca, né, dessa forma de vida nômade para de fazendeiro. Em 1930, né, um arqueologista britânico, Gordon Shield, explicou, né, ou disse que no final da Idade do Gelo, na Europa, né, foi responsável por essa troca. Shield sugere que a causa, né, da troca do clima próximo ao Ocidente, né, fez com que se tornasse muito mais quente e seco. Como resultado, ele sugeriu que as pessoas nômades se moveram para procurar fontes de água e oásis. Então eles encontraram locais onde tinha, né, gramas selvagens e eventualmente começaram a manipular, plantando as sementes, né, e colhendo e processando-as. Isso, né, disse Shield, foi, né, o início da revolução, isso ocorreu no início da Revolução Neolítica, milhares de anos atrás. Em 1950, um arqueologista americano, Robert Brightwood, né, ele apresentou uma teoria um pouco diferente. Diferente de Shield, ele acredita que o clima, né, do meio oeste não tenha sido afetado pela era do gelo. E ele sugere que a agricultura primeiro, né, se iniciou no mesmo lugar, né, não tão quente, não tão frio, não tão seco, né, não tão úmido, né, no qual os vegetais como trigo e cevada existe ainda até hoje. Brightwood, através dessas zonas, ele tem, né, Brightwood, ele pensa que através dessas zonas, elas têm agido como núcleo, atraindo então pessoas nômades, que eventualmente estabeleceram então comunidades de agricultura reais cerca de, né, cerca de 9.000 anos atrás, né? 9.000 anos atrás. Eu falei barley, wheat é isso mesmo, cevada e trigo. No início dos anos 60, Philip
Smith sugeriu que as zonas de Bradwoods não têm por si só como mandado para a agricultura, porque, né, esses vegetais crescem naturalmente, mas que essas zonas, né, têm gerado o crescimento populacional. E foi esse aumento na população que tem finalmente feito então a existência sedentária necessária e comandou para o cultivo. Meados dos anos 60, o cientista, né, Levis Bindord, desenvolveu a teoria dizendo que o crescimento da população tem sido necessário, né, foi necessário para a descoberta de caminhos artificiais para aumentar a distribuição de alimentos e assim encorajou, né, a agricultura, o desenvolvimento da agricultura real, não muito distante, né, das zonas de crescimento naturais. O que todas essas teorias têm em comum é a localização, né, e isso tem um significado implícito, né, da agricultura no desenvolvimento da civilização. Todas elas têm sido questionadas nos anos de 1980 por Fred Wendorf, o qual disse que tem evidência que as pessoas no sul do Egito, milhares de quilômetros do crescente fértil, têm praticado uma agricultura primitiva há 7 a 10 mil anos atrás. E o mais surpreendente é que não há evidência, né, que nessa região há o crescimento de grãos, nem que o ambiente tenha trocado, nem que houve população, né, uma pressão da população. Assim, ele diz que não há evidência que as pessoas que cultivaram, né, grãos no norte do Egito tenham parado, né, de ser nômade. Se o Wendorf está correto, os cientistas têm que trocar as suas opiniões, né, sobre a conexão entre a agricultura e o início da civilização. Então, daí o texto indica as ideias principais e de apoio de cada parágrafo, produz um esquema com base nesse e elabora. Né? Então, se eu fosse montar, né, um texto, eu ia colocar aqui, né, as diferentes teorias então que existem sobre a origem da civilização e da agricultura, né, indicando o que cada um, né, dos autores aqui, né, a teoria que cada um dos autores defende, né, e a contra-teoria de Endorf, né, e no final, né, então nós temos um resumo sobre isso. E se eu fosse fazer um resumo, né, então, né, o homem viveu como nômade, caçando animais, né, colhendo plantas, vegetais, né, plantas para se alimentar, e começou a cultivá-las e viver num lugar só. Isso ocorreu no Crescente Fértil, cerca de 8 a 11 mil anos atrás. Isso teve um significado tremendo, né, para o desenvolvimento da civilização urbana. Há muitas teorias que explicam, né, a troca, né, da vida nômade para de fazendeiro, né, do homem. Schild diz que no final da Idade do Gelo, na Europa, tem sido responsável, então, né, a temperatura trocou, se tornou muito quente e seca, e as pessoas nômades tiveram que mover para sobreviver em fontes de água. Então, eles encontraram, né, grãos selvagens e plantaram sementes e começaram então a cultivar, processá-los, né? E isso aconteceu cerca, né, de milhares de anos atrás. Mas Bradwood acredita que o clima, né, o clima do Oriente, né, do Ocidente, não tenha trocado. Isso sugere que a agricultura começou no mesmo local onde os grãos selvagens, tal como trigo e cevadas, estão encontrados até hoje. Essas zonas têm agido como núcleo através de pessoas nômades cerca de 9 mil anos atrás. Já Smith sugere que as zonas de Bradwood não têm por si só comandado para o desenvolvimento da agricultura e que o crescimento de grãos, né, de maneira natural, mas que essas zonas têm gerado um crescimento populacional. E se esse aumento na população, né, fez necessária uma existência sedentária e comandou então para o início da cultivação, do cultivo de alimentos. Finalmente, Bindorf diz que o crescimento populacional tem desenvolvido a agricultura em locais muito distantes das zonas de crescimento natural,
Contrariamente, o Endorf diz que as pessoas no sul do Egito, milhares de quilômetros do crescente fértil, têm praticado agricultura há 7 a 10 mil anos atrás. Não há evidência que grãos selvagens na região, trocas no ambiente, população pressão, ou que as pessoas tenham cultivado os grãos, pararam de ser nômade. E há uma troca na teoria sobre a conexão entre a agricultura e o início da civilização. Então, como conclusão dessa jornada, vimos que a construção de esquema, tanto para parágrafos como para textos compostos de parágrafos, é útil quando o leitor objetiva produzir resumos. Na constituição de um esquema, devemos levar em consideração as ideias principais e de apoio, uma vez que as ideias detalhadas não interessam na produção de um resumo. Ele deve ser sucinto e apresentar as ideias mais importantes que o texto traz. Aqui são questões de leitura, livros, sites, aqui mais referências. Eu gostaria de agradecer a atenção e até a nossa próxima aula.